Olá pessoal, essa apresentação tem como objetivo ser submetida à disciplina de Sistema Distribuído dos cursos de Ciência da Computação e Sistema da Informação da Unifax, sendo lecionada pelo nosso professor Eduardo Xavier. Bom, os componentes da nossa equipe são Kleber Mendes, Lício Júnior, Márcio Matos, Rebeca Cruz, Renê Lima e Rodrigo Guimarães. E nossa equipe irá falar sobre um assunto que está crescendo bastante nos últimos tempos, que é o Big Data. Bom, há alguns anos atrás, a quantidade de dados que nós carregávamos e produzíamos era muito pequena. Normalmente algumas anotações ou uma agenda telefônica e fotos, dados que cabiam em algumas folhas de caderno e em alguns álbuns de fotos. Atualmente, cada passo que é dado produz uma gama imensa de informações dos mais diversos tipos, como textos, áudios e imagens. Não só pela ação própria de fazer notas em texto ou áudio e tirar fotos para recordação. Cada busca feita na internet, cada produto visto em um e-commerce, cada passo dado em uma grande cidade, muita coisa é armazenada com os objetivos bem variados e nos mais diversos formatos. E o que fazer com todos esses dados? É aí que entra o Big Data, que em uma visão mais geral pode ser definido como uma grande quantidade de dados em meios eletrônicos, produzidos por várias fontes como softwares, empresas ou usuários que crescem exponencialmente e com grande velocidade. Essa grande quantidade de dados normalmente engloba dados estruturados e dados não estruturados, e para se ter proveito destes, é necessário toda uma estrutura de software e hardware para que seja possível processar esses dados em tempo hábil. No Big Data, as principais características são os 3 Vs, que são volume, velocidade e variedade. O volume atualmente vê o crescimento exponencial do armazenamento de dados, como os dados são agora mais do que dados de texto. Podemos encontrar dados no formato de vídeos, músicas e imagens grandes em nossos canais de mídia social. O crescimento da velocidade foi dada aos dados e explosão de mídia social, que mudou a forma como olhamos para os dados. O movimento de dados é agora tempo quase real e a janela de atualização tem reduzido a frações de segundos. Já a variedade, os dados podem ser armazenados em formato múltiplo. Por exemplo, nos mais variados, banco de dados, arquivos CSV, áudios, vídeos e imagens. O mundo real tem dados em muitos formatos diferentes, e este é o desafio que precisamos superar com o Big Data. Podemos destacar como algumas formas de uso do Big Data no auxílio aos médicos para o diagnóstico mais preciso de câncer, sugestões de sites de compras como a Amazon, recomendações de serviços como Netflix, Spotify, dados web, transações de comércio eletrônico e financeiros e redes sociais, e dentre muitos outros dados. Agora vamos citar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens do uso do Big Data, Algumas das vantagens que podemos citar estão na utilização de algumas empresas para atingir resultados focados em entender e melhorar a experiência do cliente, explorar dados internos e construir um banco de dados com informações confiáveis, e também podemos citar a aplicação para garantir uma gestão correta do negócio, gerar produtividade e redução de custos e também descobrir vantagens competitivas. Já nas desvantagens, podemos citar uma conspiração, que seria uma grande ferramenta para o monitoramento praticamente total de cada humano no planeta, dando aos governos um controle jamais imaginado, comprometendo a privacidade de todos. Ainda podemos citar a falta de profissionais para trabalhar com as ferramentas do Big Data,
dificultando a condução desses projetos nas empresas e aumentando o risco de serem tomadas decisões com resultados catastróficos por análises incompletas ou erradas. Como exemplo, vamos falar do Hadop, que é uma plataforma open source desenvolvida especialmente para o processamento e análise de grandes volumes de dados, sejam eles estruturados ou não estruturados. O projeto é mantido pela Apache Foundation, mas conta com a colaboração de muitas grandes empresas como Google, Facebook, Yahoo, IBM, eBay, Twitter e muitas outras empresas. Nessa plataforma existem alguns componentes principais, como o MapReduce e o HDFS. O MapReduce é o módulo responsável pelo processamento concorrente dos dados com alto desempenho e é responsável por distribuir o processamento em vários servidores. Além disso, o MapReduce permite escrever aplicações que processam grandes quantidades de dados, na ordem de terabytes, em paralelo, utilizando enormes clusters de máquinas de forma confiável e tolerante a falhas, encarregando-se de agendar tarefas, monitorá-las e as executar em caso de falha. O HDFS é o sistema de arquivos distribuídos baseado no GFS, que é o Google File System, responsável pela armazenagem e distribuição de arquivos e dados em clusters, armazenando os metadados separadamente dos dados da aplicação. Esses metadados, como em alguns sistemas de arquivos distribuídos, são armazenados em um servidor dedicado chamado de NameNode. Já os dados da aplicação são armazenados em outros servidores chamados de DataNodes. O HDFS não possui nenhum mecanismo de proteção de dados, mas esses dados são replicados em DataNodes para garantir a confiabilidade. O NameNode possui a responsabilidade de gerenciar a hierarquia do namespace, mapeando todos os blocos de arquivos em seus respectivos datanodes, sendo que esses blocos de arquivos possuem um tamanho de 64 MB. O Hadop é tido como uma solução adequada de Big Data, o que proporciona economia, já que não exige o pagamento de licenças e suporta o hardware convencional, permitindo a utilização de máquinas consideravelmente baratas nos projetos, contando também por padrão com recursos de tolerância a falhas e sendo escalável, permitindo a adição de computadores sem necessitar de reconfigurações complexas no sistema. Não podemos considerar as soluções de Big Data como um arsenal computacional perfeito. Sistemas do tipo são complexos, ainda desconhecido por muitos gestores e profissionais de TI, e a sua própria definição ainda é passível de discussão. O fato é que a ideia de Big Data reflete um cenário real. Há cada vez mais volumes de dados gigantescos e que, portanto, exigem uma abordagem capaz de aproveitá-los ao máximo.